A crise emocional está muito relacionada com uma ideia do que eu tenho que ser. Uma ideia de como eu devo ser, como o outro deve ser, como eu devo agir, como o outro deve agir. E o momento e o tempo para isso. A ideia de que eu já devo ser perfeito, já, agora, neste momento. Que eu não posso falhar, que eu não posso errar. Uma série de coisas que a gente tem que está totalmente distorcido. A gente estudou as emoções, não estudamos? A gente entendeu para que as emoções servem. Sim? A gente entendeu que elas são sinalizadores, né? Que elas sinalizam também o nosso estado de evolução. E na medida que eu observo que essas sensações, elas ainda estão fortes, eu consigo entender que existem distorções ainda, que existem crenças, critérios, ideias, conceitos que não estão alinhados. Por isso está gerando o quê? Essas emoções, né? Quando eu consigo trazer luz pela consciência, ter entendimento e dissolva a ignorância, essas emoções não se manifestam mais assim. Vocês já tiveram essa experiência aqui na formação, não? Quando a gente começa a trabalhar a culpa, não cabe mais se culpar. Não. Como fica a culpa? Depois de entender, estudar, trazer consciência. Fica mais amena, né? Ela tem menos poder sobre nós. A mente já não consegue usar a culpa para nos enredar. A gente foi lá, estudou, entendeu, compreendeu, tirou a ignorância, relaxou e a mente já não consegue mais nos prender com a culpa. E não só a nossa mente, a mente do outro também não consegue mais fazer isso. Não é assim? Então, as emoções, elas são boas porque elas nos ajudam quando a gente está realmente comprometido em colocar a consciência acima da mente, né? E a partir de todas essas sensações eu consigo entender como a mente está me controlando também. Ela usa para o controle, mas quando a consciência observa, a gente consegue usar, através da observação, a mente para um processo de evolução, de edificação, que é o objetivo da encarnação. Então eu posso entender quais são os conceitos e tendências através da minha mente, que conhece tudo isso e me enreda. Eu estava distraído, mas a mente não. Todo o valor que eu dei, todo o sim que eu dei, tudo que eu validei, a mente sabe. E ela pegou isso em momentos que eu estava distraído. Só que agora eu estou consciente. E como consciência, eu preciso olhar para a minha distração. Eu preciso olhar o que eu validei na inconsciência, na ignorância, na repetição. O que eu validei? Na distração. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha consciência e vou observar o que a minha mente está usando para gerar uma emoção em mim. O que ela está validando. O medo do espírito. Pronto. Ela gerou uma série de sensações que parecem reais, porque elas são físicas. Usa químicas do meu corpo. Passa a ser uma coisa fisiológica. Dispara o coração. Gera um monte de coisa em mim. E aí ela diz assim, é um espírito. Entendeu? Pode ser, porque o que vai acontecer? O espírito vai falar, uhul! Situação perfeita para eu chegar lá agora, né?
Mas o que aconteceu? A gente deu um valor, a gente criou um conceito, a gente criou, por uma ignorância, um medo, porque pode até ser um espírito, mas não tem por que a gente ter medo, né? Se tem medo, já é uma ignorância que foi criada ali, porque a gente vive no meio dos espíritos. Mas a gente deu um valor de medo, de perigo para isso, por algum motivo, e a mente fica usando. Então toda a nossa vida no caminho espiritual é tenso. E aí você vai observar que o outro que é ignorante, que não sabe nada disso, não está manifestando nenhum medo, porque a mente dele não está usando isso, mas ele também está sendo influenciado. Mas quando você está na consciência, você tem controle sobre tudo isso, sobre toda essa realidade. Quando você está na mente, não. Ela vai disparar 1 milhão de sensações. Vai ser impossível você controlar estes efeitos físicos. Então, por isso que é importante a gente estar na consciência. Porque é a consciência que vai determinar como a sua mente vai funcionar. E a sua mente, ela precisa trabalhar ao seu favor. Para a sua felicidade, para a sua liberdade, para a sua evolução e também para a sua edificação. Se a gente não estiver na consciência, é impossível se edificar, porque a gente vai estar como? Se protegendo. Quem se protege mente, quem se protege reage, quem se protege agride, quem se protege entra numa estrutura egóica. Não tem como, né? Então, por isso que na cura do sistema endócrino, nós precisamos desativar esse controle que a mente tem no funcionamento hormonal, tá? Em toda essa estrutura hormonal, para vício, para padrão de repetição, para estagnação, para uma série de coisas que no final nos prende aqui numa realidade de terceira dimensão. Densa e muito densa, porque emoções densas geram sofrimento na certa, não tem outra coisa para a gente poder experienciar a partir dessas emoções. Então a pessoa não correspondeu a uma ideia que eu tenho, eu sinto raiva, né? Ela não quer estar comigo hoje, eu sinto rejeição. Isso tudo é insano, é muito inconsciente. Porque não é assim que funciona. Então eu vou vivendo várias sensações ruins o tempo inteiro. Né? O que não deveria acontecer, porque estamos bem, somos perfeitos, temos o melhor que podemos ter, temos uma família incrível, um parceiro, um companheiro, um namorado, um irmão, um amigo. A gente já tem tudo para a nossa realização. Inteligência, trabalho, a gente se sustenta. Então, por que que estamos sofrendo com as emoções? A gente tem que se perguntar isso. Será que a hora que eu tiver o namorado perfeito isso vai acabar? Será que no momento que eu comprar a casa isso vai acabar? Se você não pegar a sua consciência para olhar em verdade, você vai continuar querendo coisas para tentar suprir essas sensações. A gente está tentando parar de sentir coisas ruins através de aquisição de coisas ou de relacionamentos. Só que esse não é um caminho. Qualquer um que parar para pensar vai ver que não é isso. Não é estar ou não estar num relacionamento.
Não é ter ou não ter uma coisa. É a nossa estrutura. Então, isso é totalmente interno. Felicidade é totalmente interno. E quando a gente está bem, a gente valoriza cada coisinha que a gente tem na nossa vida. A gente olha as coisas entendendo, tendo uma compreensão maior, acessando a verdade, que é simples. O carinho, ter a sua mãe ainda viva, ter um irmão com você. São coisas muito pequenas e simples que você já tem. E que são as coisas mais importantes da vida. Não tem nada mais importante do que isso. São as coisas que de fato geram satisfação. E se você não consegue ser feliz com as coisas que você já tem, desculpa, você está doente. Você precisa curar o seu espírito. Então nós precisamos curar, nós precisamos sair da estrutura da mente e entrar na consciência. E o único caminho é o estudo, a edificação, é quebrar padrões que a gente vive de adoecimento da sociedade, padrão que está no coletivo, é sair da ignorância, pensar sobre isso. Eu não estou mal porque ele me falou uma coisa. Não é por isso que eu estou mal. Eu não estou mal porque o meu chefe é chato. Não é por isso que eu estou mal. Eu preciso olhar a verdade da coisa. Né? E somente assim a gente vai conseguir realmente ser feliz e se curar. Então a cura energética, ela é para a gente conseguir ir lá no âmago, na raiz do problema. É a gente levar o campo de energia informado e também entender que existe, né, Colônia das Flores, equipe espiritual aqui atuando. Que se nós realmente estivermos comprometidos com isso, que é o objetivo da encarnação, e nós temos toda a equipe espiritual trabalhando para o nosso despertar. Então, quando a gente quer o despertar, está no caminho do despertar, as equipes espirituais atuam. Isso é uma estrutura de luz. Então, eu preciso querer, eu preciso aceitar, eu tenho que entender que eu tenho que limpar esse apego por essas memórias, essas estruturas de sobrevivência. Em algum momento isso tem que ser feito.